No vídeo de hoje eu vou te mostrar como aplicar o Legal Design e o Visual Law em um parecer jurídico. Então pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Alvarengo, sou Legal Designer de plantão e no vídeo de hoje nós vamos aplicar o Legal Design e o Visual Law em um parecer jurídico e eu já estou aqui no Word com o documento, eu já coloquei o conteúdo aqui. Esse conteúdo eu peguei na internet, não fui eu que fiz, né? De qualquer forma, só para a gente trabalhar aqui, eu vou deixar o link do original na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver, beleza? Relembrando aqui, antes da gente começar, eu já fiz um vídeo onde eu falo sobre diagramação de petição no Word. Eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui para que vocês possam ver depois. Na verdade, eu falo que é petição, mas é qualquer documento, porque quando a gente trabalha Legal Design, a gente tem que trabalhar a hierarquia visual, o alinhamento, enfim, toda essa coisa boa, que na verdade é o foco no usuário, é o foco no leitor. Afinal, a gente tem que construir, formatar um documento para que facilite a legibilidade do mesmo. Beleza, cara? Eu já estou aqui no Word e vamos começar logo. Então, por exemplo, aqui eu já tenho editado aqui o título 1, título 2, título 3, o texto em si, como faz essa formatação, como faz essa configuração. Eu ensino no vídeo sobre a diagramação profissional no Word, que eu já deixei o cardzinho aparecer. Beleza? Então aqui o que a gente começa a destacar é o seguinte: o título desse documento é o parecer jurídico. Então, por uma questão de hierarquia, ele deve ter o título 1, né? Ele deve ter o maior tamanho, digamos assim, o maior destaque. Em relação ao alinhamento, quando é o título do documento, ele até pode ser centralizado, ele pode ter o alinhamento centralizado, que não tem problema nenhum, não vai impactar na legibilidade do documento. Até porque essa questão do alinhamento, eu particularmente, ao longo do documento, eu não gosto de deixar centralizado, por exemplo, os títulos das seções, porque eu acho que impacta um pouco a legibilidade. Não impacta tanto assim, né? Vamos ser sinceros, não impacta tanto assim, mas isso é mais uma questão de uma escolha minha, né? Estética do meu documento, que eu prefiro dessa forma. Mas quando se trata de alinhamento, o alinhamento à esquerda é sempre o mais indicado pela questão da legibilidade. Os títulos de seções vocês podem botar centralizados, sim, embora algumas vezes possa atrapalhar. Tá um pouco subjetivo, mas também não é uma coisa que é completamente errada. Mas aqui, no caso do parecer jurídico, eu vou fazer da seguinte forma: eu não vou botar ele centralizado, não, porque eu vou botar também esse número como se fosse um número de protocolo para controle interno do escritório, por exemplo, né? Eu vou botar aqui em cima junto de uma forma mais estilizada. E para isso eu vou inserir uma tabela, uma linha e duas colunas. Eu vou tirar esse espaçamento que vem da formatação, remover, beleza? E eu também vou remover aqui, propriedade, eu vou remover as margens internas, porque eu não quero, nesse contexto aqui, 0. E aqui também na direita é 0, beleza? E aqui que eu vou fazer, eu vou colocar o título do documento aqui dentro. Ele vem com espaço após ele, eu vou tirar. Eu vou ter que tirar de novo depois também, mas não tem problema. Aqui o número, eu vou centralizar esse número aqui. Esse número eu vou botar ele em negrito e vou botar na fonte 10. Beleza. Eu vou botar aqui a altura de linha em 1. E o parecer jurídico agora eu vou aplicar o estilo do título 1 e vou remover o espaço que eu tinha colocado depois, tranquilo. E aí aqui, cara, o que eu vou fazer? Na verdade eu vou até diminuir um pouco mais esse número de controle aqui, eu vou botar tamanho 9. Vou editar a propriedade dessa célula aqui, vou deixar centralizado, tranquilo. E agora eu vou diminuir o espaço dele aqui, que ele não tem, ele é só um detalhe, né? Eu vou deixar bem aqui no canto. E aí, o que eu vou fazer agora para deixar esse negócio interessante aqui? O negócio é ótimo, né? Esse título interessante. Eu vou tirar as bordas da tabela, obviamente. E aqui, nesse quadrado aqui, eu vou aplicar uma formataçãozinha, né? Seguindo o padrão desse estilo aqui, com a borda
aqui nesse lado vai ficar uma coisa mais interessante, dá um charme, beleza, legal, tranquilo. E aí aqui, ainda sobre a questão da hierarquia, né, que a gente tem que ser bem estruturada para que o usuário, para que o leitor, ele identifique com facilidade, facilitando assim a legibilidade do documento. A gente tem aqui logo de cara, todo parecer, ele tem que trazer o assunto dele, né, o título, o assunto, o interessado, que foi quem solicitou o parecer, a ementa, a data também é uma coisa interessante de se ter. A gente tem o relatório, tem a fundamentação e a conclusão. Então aqui eu vou tratar, que eu enxergo na verdade, essas informações aqui como o assunto, interessado, a data e a ementa, eu interpreto elas sendo elementos pré-textuais. Então eu não vou dar um destaque tão grande para elas, porque eu não acho que seja necessário. Eu vou botar também aqui uma tabela novamente, com 4 linhas e 2 colunas. Vou retirar o espaçamento que vem com a formatação, e aqui também, a princípio, eu vou tirar as margens internas, mas depois a gente vai ter que mudar. Mas aí fica mais fácil dessa forma aqui, dessa bananeira, beleza? Eu vou tirar aqui as margens internas, tranquilo. E agora eu vou jogar esse conteúdo ali dentro, rapidão. Beleza, eu já coloquei aqui o conteúdo, eu vou puxar bem aqui para o lado, vou deixar bem colado aqui. E essas células aqui agora, a gente vai trabalhar as margens internas dela da seguinte forma, cara. À esquerda eu quero que tenha 0,4, por enquanto eu vou deixar dessa forma. E embaixo eu quero que seja 0,3 centímetros, para que haja um espaçamento, né? Por enquanto aqui eu acho que está legal. Eu vou tirar logo as bordas, porque elas não serão utilizadas nesse contexto aqui. E os títulos desses itens aqui eu vou botar em negrito. Beleza. 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 Beleza, quando a gente põe o negrito ele fica um pouco maior, né? Então agora eu vou ter que ajustar. Deixa eu botar de volta aqui as bordas para poder enxergar o que eu estou fazendo. Tranquilo, vou aumentar aqui. Então aqui vai ter que ser assim. Belezinha, legal. Vou tirar aqui as bordas novamente. Aqui na data tem uma funcionalidade hoje que é bem interessante. Basta a gente vir aqui no menu inserir. E aqui tem data e hora. Se não tiver marcado, vocês podem marcar e se atualizar automaticamente. E aqui você escolhe o formato que vocês querem. Eu quero que seja nesse formato aqui mesmo. Que aí, cada vez que você abrir o documento ele vai alterar, né? Ele vai atualizar aqui automaticamente, você não vai ter essa dor de cabeça. Então eu acho que é uma prática legalzinha, cara. E vai ficar mais fácil vocês visualizarem que eu estava falando sobre a hierarquia visual da seguinte forma, porque isso aqui eu estou tratando como se fossem elementos pré-textuais, que na verdade eles servem para ajudar a entender sobre o que se trata esse documento, né? Mas o conteúdo que realmente importa no parecer seria esses itens aqui, como por exemplo o relatório. Então o relatório eu vou botar o título 2, beleza. Então tranquilo, aqui a gente já tem a nossa primeira página. Esse modelo eu acho que ele é um tanto quanto prolixo, por assim dizer. Eu acho que o texto é muito extenso, mas eu não trabalhei a redução do texto. Então, ainda que seja um parecer jurídico, né, que é um documento bem técnico, isso não quer dizer que a gente precisa utilizar muito daquele famoso juridiquês, utilizar expressões complexas demais. A gente pode manter uma escrita simples da mesma forma. Aqui eu não fiz, vou ser sincero com vocês, eu não fiz, tá, a simplificação desse texto, mas quando vocês forem fazer os pareceres de vocês, se lembrem disso. Tranquilo? Então vamos voltar aqui. O título 2 é a segunda seção. Vai ser a segunda seção, na verdade, eu vou botar o título 2 também, o primeiro relatório, depois a gente começa a fundamentação. E dentro da fundamentação a gente tem como seriam subseções, né? Então eu não vou botar nele o título 2, porque pela questão da hierarquia visual, vou colocar o título 3, que é um título menor, não tem esse sublinhado, né? Para que fique claro para o leitor que isso, na verdade, é uma subseção e não uma seção diferente. Por mais que a própria forma
de se destacar utilizando números e letras, já deixa isso subentendido. De qualquer forma, é importante ressaltar utilizando a formatação adequada. Então, se você vai utilizar no título 2, por exemplo, a fonte com tamanho 16, no título 3, utilize uma fonte menor. Tranquilo? E aqui a gente tem o primeiro, porque os pareceres eles possuem muitas citações, né, de jurisprudência, de lei, e a gente já trabalhou, que esse estilo, na verdade, eu comecei a trabalhar na ação previdenciária. Vamos deixar o cardzinho aparecendo, caso você não tenha visto, dá uma olhadinha depois, que ficou bem legal aquele vídeo. Aqui no caso, eu vou trabalhar uma forma de destacar essa citação, essa súmula aqui, na verdade, de uma forma diferente do que a gente fez na petição. Aí você fala, João, mas é aquele negócio que você fala sobre a coerência visual, que tem que ser mantida. Realmente. Só que aqui no caso, por que eu estou falando dessa forma? Porque esse conteúdo aqui é mais cru, no sentido de que numa petição a gente tem uma pegada diferente. Isso aqui não seria uma petição, por assim dizer. E aqui muitas vezes, nesse exemplo aqui mesmo, as citações são bem longas. Então, eu não acho que seja uma boa ideia a gente, por exemplo, fazer um recuo tão grande desse conteúdo, porque muitas vezes pode ocupar um espaço desnecessário no documento. Então, por isso que eu vou fazer com uma configuração um pouco diferente. Não vai ser muito diferente não, mas um pouco diferente. Tranquilo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu já diminuí, né? Eu fiz um recuo para o conteúdo. Eu vou retirar o espaçamento aqui, que vem com a formatação, e vou já trabalhar as margens internas. Eu vou colocar aqui, eu vou zerar tudo por enquanto. Beleza. E vou fazer da seguinte forma, na petição, o título, né, mas a referência de onde vem essa jurisprudência ou a lei, enfim, a citação em si, eu fiz na lateral com a escrita na vertical. É vertical que fala? Escrita na vertical, né, uma inclinação vertical no ângulo reto. Aqui no caso eu vou fazer diferente, eu vou botar em cima para tornar a leitura mais fluida, porque, como eu falei no parecer, pelo menos todos os modelos que eu já vi, eles têm uma quantidade muito grande de, como eu posso dizer, de citações, né? O que torna um tanto quanto cansativo se a gente fizer, como eu já falei, um recuo muito grande e aquela estilização de botar o título, né, a que se refere a essa citação, na vertical. Então eu vou fazer dessa forma agora aqui. Eu vou remover o espaçamento e, na verdade, eu vou botar aqui a citação que eu já tinha editado. Na verdade, eu tinha que ter selecionado tudo, né? Mas tá beleza, eu vou botar aqui tudo como citação. Já fica um tamanho de texto menor. Eu vou inserir aqui um espaço após aqui também. E tá beleza. Agora, nessa parte do título aqui, eu vou rever. Nessa parte do título, eu vou refazer aqui as margens internas. Eu vou botar 0,3 centímetros. Na verdade, eu vou botar 0,2 centímetros, porque é um tamanho menor de texto, né? Então, 0,2 centímetros eu acho que vai ser o suficiente. Se não for, eu mudo depois. Eu quero em todos os lados. Beleza. Eu acho que tá bom, tá suficiente. Vou deixar centralizado. E aqui vou fazer aquela aplicação do estilo dessa identidade visual. Na verdade, o que eu vou fazer aqui primeiro? Peraí. Eu vou aumentar aqui também a margem superior para que não fique colado, né? Então vou botar aqui 0,3 centímetros, acho que é o suficiente. Beleza, já deu um distanciamento generoso. E agora só aqui na parte da súmula eu vou colocar a borda e vou colocar o sombreamento. E esse título aqui eu vou colocar em negrito para que fique bem destacado o que é essa citação aqui. Então já tá, beleza, legal. A gente já tem uma outra citação lá na frente, então o que eu vou fazer? Eu vou dar o Ctrl C, eu vou copiar essa citação aqui, essa formatação que a gente fez. E aqui eu vou colocar, aqui tem outra citação, então aqui na verdade é uma citação doutrinária, eu vou colocar aqui doutrina, vocês coloquem a terminologia que vocês acharem mais adequada.
Vou fazer assim, vou colocar aqui Ctrl V. E beleza, legal. A gente já tem mais uma citação aqui pronta. Aqui novamente é um subtítulo, né, uma subseção, então título 3, para manter aquela hierarquia visual bem estruturada. Aqui novamente, título 3. E aqui nós temos outra citação. Então, vou dar o Ctrl V novamente aqui, opa. Vou copiar, na verdade, isso aqui, esse quadro que nós criamos, e vou colar aqui. Eu fiz um vídeo também sobre como fazer citações em petições, aqui no caso em documentos jurídicos de uma forma geral. Eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui. Eu inclusive falei sobre essa formatação que eu estou utilizando nesse momento. Tranquilo, aqui na verdade essa é do TRT2, eu vou botar aqui TRT2. É de onde veio essa citação, né? Aqui eu vou copiar o conteúdo, Ctrl X, e aqui um Ctrl V bolado, já veio sem a configuração, sem a formatação. Eu vou inserir um espaçamento depois, né? E aqui, beleza, legal. Retirar esse espaço. Aqui novamente é uma subseção, então vou colocar o título 3, mantendo a questão da hierarquia visual bem destacada. E aqui por último nós temos a conclusão, que aí voltaria a ser uma seção e não uma subseção, então é o título 2. E finalizaríamos esse documento de uma forma bem simples, como eu falei, esse é um documento relativamente simples, né? Mas que é importante ter essa estruturação feita com uma forma bem precisa para facilitar a legibilidade do documento. E aqui eu vou deixar o campo de assinatura aqui nessa lateral. Caso vocês queiram, eu vou fazer aqui rapidamente. Muitas pessoas utilizam aquele underline, né, para fazer assinatura. Eu não sou muito fã disso. Eu prefiro fazer da seguinte forma. Então, por exemplo, aqui eu vou inserir uma tabela com duas linhas, uma linha e duas colunas, perdão. Eu vou retirar aqui, na verdade, deixa eu retirar aqui o espaçamento. Tranquilo, vou copiar aqui o meu nome, vou botar aqui dentro. Não faria tanta diferença esse espaçamento inferior, mas de qualquer forma, tirar as margens internas da esquerda e da direita. E vou deixar uma margem superior de 0,1, por exemplo. 0,1. Acho que é o suficiente. Belezinha. E aí a gente ajustaria aqui o tamanho que vocês querem para assinatura. Eu deixaria assim mais ou menos. E aqui o que a gente vai fazer? Eu vou tirar as bordas aqui. Beleza. E eu vou com o pincel com a cor automática, meio ponto de espessura de linha, e beleza. Colocaria aqui dessa forma, fica mais organizado caso vocês precisem dessa visualização aqui de onde assinar. Tranquilo, então foi um documento bem simples, não foi difícil, né? Eu queria mais mostrar como funciona a questão de você, como é simples na verdade você criar uma hierarquia que é funcional e que ajuda na legibilidade do documento, e como às vezes a gente precisa pensar no contexto inteiro do documento quando a gente vai fazer os destaques, como por exemplo os destaques das citações. Aqui, como é um documento mais denso tecnicamente falando e muitas vezes com muitas citações, talvez a abordagem das citações seja mais interessante, algo mais direto ao ponto, assim como dessa forma aqui, destacando de onde vem essa citação, o que ajuda novamente não só na legibilidade, como também na escaneabilidade do documento. Então, são técnicas simples, mas que são legais de serem utilizadas em um documento, novamente trabalhando aquela organização, o alinhamento. Tudo isso torna o documento muito mais fácil de ser digerido. Beleza? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Se vocês gostaram do conteúdo, se vocês aprenderam alguma coisa hoje, deixa aquele like para fortalecer e não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!